esta temática de o que faz o analista enquanto escuta, né? Se eu tiver, se eu tivesse que colocar isso numa frase, enquanto escuta, ele pensa e calcula, né? Faz um certo cálculo analítico. E para fazer este cálculo, ele pode fazer isso intuitivamente. Nesse cálculo, nesse pensamento que a gente faz enquanto escuta, basicamente nós queremos responder duas coisas, né? O que é que está acontecendo aqui e o que é que eu vou fazer, não é isso? Enquanto ouvimos o paciente, queremos entender o que está se passando ali e o que é que nós vamos fazer. Podemos fazer esse cálculo de uma maneira intuitiva ou de uma maneira mais técnica, mais racional. Se a gente quer fazer este cálculo analítico de uma maneira racional, temos que nos valer de algum mapa conceitual, de alguma ideia, né? Uma primeira ideia que trabalhamos bastante é do diagnóstico, né? Ficamos pensando do que se trata aqui, uma neurose, uma perversão, uma psicose, porque isso vai nos orientar na intervenção. Mas existem na psicanálise muitos outros mapas teóricos, muitas outras ideias que nos ajudam a pensar a clínica, né? Hoje eu quero falar de uma dessas ideias, que é a ideia de que a gente teria três clínicas e que uma dessas clínicas vai além da interpretação, né? Então, se eu perguntar o que existe além da interpretação, né? Para além da interpretação, o que há? Há uma clínica que vamos chamar de a clínica do real. Então, para organizar de uma forma didática, você pode colocar aí, Juliana, aquela figurinha, acho que alguns de vocês já conhecem, que eu uso sempre, para nos dar um referencial. Aí está. Pense na clínica como uma rodovia que nós viajamos junto com o paciente, né? Geralmente começamos essa viagem na clínica do problema, que é o paciente colocando algum sofrimento, algum problema, e muitas vezes não se implicando em nada, simplesmente demandando de nós clínicos, sejamos um psiquiatra, um psicanalista, um terapeuta, qualquer clínico, mas aqui estamos falando da psicanálise, né? Depois, o paciente, de algum tempo, ele pode se envolver na que nós estamos chamando de clínica do sintoma, quando ele se implica. E aqui, a clínica do sintoma é a clínica da interpretação, onde a gente procura compreender o significado do sintoma, decifrar o inconsciente, decifrar o sonho, decifrar o sintoma, ver de que maneira ele se coloca no recalque, né? O que mais tradicionalmente se entende pela psicanálise está aí como uma clínica da interpretação, né? E que tem essa implicação. Mas o tema hoje é esta faixa da esquerda, né? Que a gente só alcança depois que o carro da análise tem uma certa velocidade, né? Se você comparar mesmo com as suas viagens, você nunca começa a viagem na pista da esquerda, geralmente isso dá acidente. Você entra na direita, embala, vai na faixa do meio e na faixa da esquerda. Então, é disso que eu quero colocar um foco hoje, no que a gente chama da clínica do real, que é uma clínica que transcende a decifração, né, dos sintomas. O que existe numa psicanálise que pode ir além da interpretação, né? Basicamente, é uma clínica em que a gente lida com o resto sintomático, porque durante muito tempo de uma análise a gente vai resolvendo problemas, fazendo progressos, né, se podemos usar essa palavra, né? Mas sempre resta alguma coisa que não mudou, um sofrimento que fica, não é isso? Que temos muito claro isso, que há um resto sintomático que permanece por mais análise que você faça, por mais tempo de análise, por mais que você trabalhe, por mais que você evolua na vida, por mais que você cresça como pessoa, né? Há um ponto, vamos dizer assim, um umbigo aí das interpretações, né, ou do trabalho analítico. E aí
este resto sintomático, o que fazer com ele? Houve um tempo que os analistas, quando se deparavam com esse resto, estou falando esse tempo é um tempo pré-Lacan, tá? Entendiam que a análise tinha fracassado ou que a análise tinha chegado no limite e que era melhor enviar o paciente a um outro analista. Porque se trabalhava com aquela noção, nos primeiros tempos da psicanálise, de que era possível esgotar o entendimento deste sintoma, que era possível chegar ao osso, à verdade do inconsciente. Né? Uma novidade no caminho, né, ao longo do caminho da psicanálise, que eu penso deve-se muito a Lacan, é a ideia de que não, de que por mais que a análise seja bem feita, que o analista conduza bem, sempre resta um tanto lá de angústia de não saber. Né? Então, é isso que entendemos como a clínica do real.